Olá, eu sou Josiane Lopes, sou fisioterapeuta, tenho formação em ecoterapia pela Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE Brasil, e sou especialista em ecoterapia pela Universidade de Brasília. E hoje eu venho no canal Neurofuncional falar sobre ecoterapia. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e não deixe de deixar o seu joinha, tá bom? Dando início na aula de hoje, a ecoterapia será abordada com ênfase principalmente nas doenças neurológicas. O conteúdo programático, eu vou estar abordando com vocês aspectos relacionados às noções gerais de ecoterapia, comportamento equino, quais são as indicações e contraindicações da ecoterapia, bem como a biomecânica e a neurofisiologia da ecoterapia, os cuidados gerais em relação ao cavalo e aos elementos de uma sessão de ecoterapia. E o objetivo dessa aula é proporcionar uma noção e uma visão geral para aqueles que futuramente desejem fazer um curso de formação em ecoterapia ou mesmo aqueles que pensam em indicar essa forma de tratamento para os seus pacientes. A ecoterapia é classificada como uma das terapias assistidas por animais, podendo ser chamada também de pet terapia, zooterapia, terapia facilitada por animais. E dentre os animais mais utilizados, destaca-se o cachorro, o gato, o coelho, tartaruga e, no caso da ecoterapia, o cavalo. O cavalo é o animal preferido na neuroreabilitação, justamente por causa do seu comportamento. Ele é um animal que vive em bando, nós dizemos que é um ser gregário, tem um aspecto maternal, o aspecto de cuidado também envolvendo, aceita a doma, aceita alguém liderá-lo, aceita a aproximação também, e também o uso de vários recursos e estímulos. Ressalto, desde que o animal seja bem adestrado para esse fim. E também tem todo um comportamento de docilidade que permite essa aproximação e o contato com os seres humanos. A palavra ecoterapia, ela é formada pelo prefixo ecos, que vem do latim, que remete a essa questão de equinos, o cavalo, e terapia, que vem do grego, significando o tratamento. No mundo, a ecoterapia é chamada de terapia assistida com equinos. No Brasil, é chamada de ecoterapia, que foi um nome que é patenteado pela Associação Nacional de Ecoterapia, que nós vamos falar mais para frente. E alguns aspectos históricos. O cavalo, ele é utilizado como um agente terapêutico desde a época de Hipócrates. Hipócrates, no livro das dietas, ele já aconselhava o uso da equitação para regenerar a saúde e preservar o corpo humano de muitas doenças, mas sobretudo para o tratamento da insônia. Na época do período feudal, na Idade Média, também o cavalo ele era utilizado como força motriz e alguns relatos de que as pessoas que cavalgavam tinham menor chances de adoecerem. Então, desde essa época já se correlacionava o uso do cavalo como algo para terapêutica. Em 1954, na Noruega, foi formado a primeira equipe interdisciplinar de ecoterapia. E em 1972, foi defendida a primeira tese de doutorado na Universidade de Paris pela doutora Colette Picard-Trintellin, que fazia essa correlação da utilização do cavalo como um agente terapêutico. No Brasil,
A ecoterapia, ela começou a ser disseminada por volta do ano de 1989, onde um grupo de profissionais começou a estudar estratégias de implantação e institucionalização das práticas terapêuticas feitas com cavalo e formulada por profissionais das áreas de saúde, educação e equitação. E assim, em 1989, foi criada a Associação Nacional de Ecoterapia, ANDE Brasil, cuja sede atualmente é em Brasília, no Distrito Federal. A ANDE é a detentora da patente do nome ecoterapia e ela é o grande centro de formação de ecoterapia no Brasil. O que seria a ecoterapia? A ANDE, ela reconhece que todas as práticas que utilizem o cavalo com técnicas de equitação e atividades equestres com o objetivo de promover a reabilitação e a educação de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais é reconhecida como ecoterapia. Na ecoterapia, nós temos profissionais da área da saúde, da área da equitação e da área da educação que agem e reabilitam pessoas. Na área da saúde, nós destacamos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Na área da educação, especialmente os pedagogos e aí os equitadores. Então, é uma equipe multidisciplinar que atende de forma interdisciplinar, pensando no método terapêutico e visando a reabilitação e ou educação do paciente. Pela legislação brasileira, em 1998, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a ecoterapia como método terapêutico. Em 1999, como já foi citado, a palavra ecoterapia foi registrada como propriedade industrial e intelectual pela Associação Nacional de Ecoterapia. E atualmente no Brasil só pode ser utilizado o termo ecoterapia quem está vinculado à ANDE Brasil. Em 2008, o COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, reconheceu a ecoterapia como um dos recursos terapêuticos da fisioterapia e terapia ocupacional. E agora, em 2019, foi sancionada a Lei 13.830, que regulamenta a ecoterapia como método de reabilitação de pessoas com deficiência e deve ser realizada por uma equipe multiprofissional, formada minimamente pelo médico, médico veterinário, psicólogo, fisioterapeuta e equitador. A ANDE preconiza que a ecoterapia deve ser aplicada com fundamentos técnicos e científicos. O atendimento ecoterápico ele só pode ser iniciado mediante um parecer favorável, uma espécie de laudo, que deve ser feito em conjunto pelo médico, fisioterapeuta e o psicólogo. As atividades da ecoterapia devem sempre ser desenvolvidas por uma equipe multiprofissional, formada por profissionais da saúde, educação e equitação. Todo paciente, mesmo que for realizado um atendimento em grupo, deve ter o seu acompanhamento individualizado, sempre realizando registros periódicos e sistemáticos das atividades. E, sobretudo, a segurança dos praticantes da equipe profissional devem ser preconizadas em qualquer atendimento da ecoterapia. Como atividades equestres são atividades um pouco mais caras, a ANDE, pensando nisso, sempre vinculou que os centros de ecoterapia deveriam ter um componente de filantropia para que toda a população tivesse acesso aos serviços. Embora a aula do canal hoje seja sobre doenças neurológicas, vale ressaltar que a ecoterapia não é indicada só para lesões neuromotoras de origem encefálico-medular. Pode ser indicada também para patologias ortopédicas, congênitas ou adquiridas, para pacientes com distúrbios evolutivos, comportamentais,
de aprendizagem e emocionais. Existe um cavalo específico para a ecoterapia? A resposta é não. Precisa ter uma raça específica? Necessariamente não. Preconiza-se que animais sanguíneos, como por exemplo os árabes, não sejam utilizados na ecoterapia, por exemplo, uma vez que eles têm mais alterações comportamentais, alterações hormonais. O que é preconizado é que seja um animal saudável. Sabe aquela historinha? Cavalo dado não se olha os dentes? Não se aplica à ecoterapia. Aliás, uma das primeiras coisas que nós olhamos quando vamos adquirir, quando vamos comprar um cavalo, é justamente a sua arcada dentária, porque isso vai dar toda uma alteração no padrão de marcha que é tão importante para a ecoterapia. Animais jovens também são mais selecionados do que animais mais velhos, porque animais mais velhos, eles já podem ter alguma alteração no sistema locomotor, ter alteração da arcada dentária e isso vai alterar o padrão de marcha que é tão importante para a prática da ecoterapia. É importante também que o animal tenha um comportamento dócil, seja calmo, seja tolerante a diferentes estímulos, a diferentes ambientes, preferencialmente seja macho. Por que macho? Porque as fêmeas todo mês elas entram no cio, então isso pode fazer com que elas sejam retiradas da manada e isso representa um animal a menos para os atendimentos. É claro que, se não for possível, podem ser utilizadas as fêmeas também. E é interessante que o animal tenha aproximadamente 1,50 m de altura. A altura de um animal, de um cavalo, é sempre considerando a distância entre o chão até o seu dorso e cernelha. E é muito importante que os animais, que os cavalos, eles tenham pelo menos as 3 andaduras naturais, que são o passo, o trote e o galope. Especificamente falando agora um pouquinho sobre o passo, que é a andadura mais habitualmente utilizada na ecoterapia, o passo ele é uma andadura natural. Tem um padrão simétrico em 4 tempos e isso é possível perceber porque quando nós ouvimos o passo de um cavalo, nós conseguimos identificar 4 batidas no chão e é uma andadura do tipo rolada, ou seja, o momento de suspensão é muito pouco. Falando agora um pouquinho sobre a ecoterapia e a neurofisiologia. Por que o cavalo e por que não, por exemplo, um outro animal? Se nós pensarmos no cavalo, na marcha propriamente dele, a marcha de um cavalo é caracterizada como um movimento tridimensional, semelhante à marcha humana. Então, a marcha de um cavalo apresenta movimentos precisos, movimentos suaves, rítmicos e repetitivos. Quando falamos em movimento tridimensional, então nós precisamos pensar que quando o cavalo está ao passo, por exemplo, ele apresenta um movimento no eixo longitudinal, de frente para trás, um movimento no plano horizontal, direita e esquerda, e um movimento no plano vertical, para cima e para baixo, muito semelhante com a marcha humana. Quando o cavalo está ao passo, há um bombardeio de estímulos sensoriais, estímulos físicos, estímulos proprioceptivos, visuais, auditivos e vestibulares, que por sua vez vão favorecer a reabilitação do praticante. Então imagina, esse praticante em cima do cavalo sofrendo todas essas alterações. O cavalo, por meio do seu dorso, vai transmitindo esses estímulos ao praticante, que por sua vez vai modulando esses estímulos e transformando em sensações e movimentos que vão ser tão importantes para, por exemplo, melhorar as reações automáticas, as reações antecipatórias, reações de equilíbrio, melhora da cocontração e estabilidade
articular. Uma coisa que nós precisamos pensar é que o cavalo, o passo necessariamente, ele tem diferentes amplitudes. E nós falamos que um cavalo pode antepistar, transpistar ou sobrepistar. O que seria isso? Então aqui considerando o membro anterior como uma marca azul e o membro posterior como uma marca vermelha. O cavalo que antepista, então sempre considerando aqui o homolateral, o mesmo lado. O cavalo, o membro anterior dele, tá, fez a impressão no chão. O cavalo que antepista, o membro posterior dele não alcançará a primeira pegada, tá? E aí, ou seja, a impressão é antes, daí o nome antepista. O cavalo que sobrepista, a marcha sobrepistada que nós falamos, praticamente a segunda pegada, ela é praticamente sobre a primeira pegada. E o cavalo que transpista, a segunda pegada transpõe a primeira pegada. Por que é importante isso? O cavalo que antepista, ele tem um andar mais rápido e o cavalo que transpista, ele tem um andar mais lento. E isso é muito importante para, por exemplo, em termos de pacientes neurológicos que têm alteração no tônus, a escolha do tipo da amplitude do passo, como vamos ver no próximo slide. Olha que interessante, quando em uma sessão de ecoterapia, que dura em média 30 minutos, um cavalo que antepista, ele chega a ofertar 2.250 passos nesses 30 minutos. Ele faz com que o paciente tenha que sofrer 2.250 ajustes tônicos e 9.000 rotações de tronco. Comparando, por exemplo, com um cavalo que transpista, a frequência e a amplitude aqui acaba sendo maior, certo? Então, um cavalo que antepista é muito interessante ser utilizado essa amplitude para um paciente, por exemplo, com uma hipotonia, em que eu tenho uma diminuição de tônus e eu preciso aumentar o estado de tensão dessa musculatura. Então, quanto mais rápido esse cavalo andar, isso vai refletir nessa melhora do estado de tensão do paciente. Diferente de um paciente com uma hipertonia, que é mais indicado a amplitude de transpistar, que o cavalo vai mais lento, os passos são mais longos e isso vai acabar diminuindo a tensão da musculatura e vai se refletir numa melhor adequação desse tônus. Ecoterapia é indicada para todo tipo de paciente neurológico? Não. Mas assim, o que é mais frequentemente indicado no caso do público infantil, para pacientes com paralisia cerebral, síndrome de Down, vemos muito também indicação para casos de autismo e mielomeningocele. Para pacientes adultos, é mais indicado em acidente vascular encefálico, lesão medular espinhal, traumatismo crânioencefálico, doença de Parkinson, esclerose múltipla e as ataxias. É claro, pessoal, que essas indicações, elas são indicações relativas, como vamos ver agora nas contraindicações. E nós precisamos pensar que nem todo paciente neurológico vai se beneficiar da ecoterapia. Por exemplo, um paciente com síndrome de Down que apresente uma instabilidade atlantoaxial, em que pode, por exemplo, correr o risco de, mesmo com um cavalo ao passo, fazer uma lesão chicote, então não é indicado a ecoterapia nesse caso. E é preconizado pela ANDI que um paciente com síndrome de Down seja atendido somente após os 3 anos de idade, que eu consigo ter um maior controle. E mesmo assim, a cada 6 meses é interessante solicitar no mínimo um raio-x de cervical para ver como que anda, se há alguma incidência de instabilidade. Outra questão, distrofia muscular e esclerose lateral amiotrófica. Contraindicação? Contraindicação relativa, porque nós precisamos avaliar em que estágio, em que fase da doença o paciente se encontra e verificar
o risco e o benefício. Numa fase inicial, em que o paciente, o dispêndio energético não será tão grande, nós podemos até indicar, mas numa fase mais tardia, aí a ecoterapia não vai ajudar muito esses pacientes, tá, pessoal? Em relação às crises convulsivas, é claro que crise convulsiva não controlada é uma condição contraindicação absoluta, mas um paciente que tem um histórico de convulsão, mas está controlado, pode ser indicado ecoterapia. Então percebam que aqui não existe aquela receita, sempre, nunca, né? Cada caso é um caso e o bom senso deve sempre imperar. Pacientes com hidrocefalia, novamente, contraindicação relativa. É um paciente, por exemplo, que tem uma hidrocefalia, mas está usando válvula de derivação e está controlado. Podemos fazer a ecoterapia. Diferente de um paciente com hidrocefalia que não consegue, devido ao aumento do perímetro cefálico, ele não consegue nem usar o capacete, tá? Osteoporose moderada a severa, então pacientes que tenham alguma alteração de cálcio, um idoso ou mesmo uma criança que já está evoluindo de uma osteopenia para uma osteoporose, é indicado não realizar. Paciente com uma luxação de quadril com dor, hipertensão arterial descompensada, contraindicação absoluta, escoliose acentuada, especialmente aquelas com uma angulação maior que 45 graus, também contraindicação absoluta, obesidade por dois componentes, pelo bem-estar animal e também os obesos tendem a ter maiores complicações cardiorrespiratórias e podem se cansar mais ainda durante a ecoterapia, então uma contraindicação. Quadros inflamatórios, infecciosos, estados febris, aí qualquer terapia, né, que envolva atividade física deve ser contraindicada. O indivíduo que faz ecoterapia, ele participa efetivamente de todo o processo da reabilitação. Há uma interação direta com o cavalo. Então, na ecoterapia, nós não chamamos esse indivíduo de paciente, e sim de praticante, que remete à condição de participação do seu próprio processo de reabilitação. O que vocês devem conhecer sobre ecoterapia, na verdade, a maioria das pessoas confundem e deve ser o que nós chamamos de hipoterapia. Dentro da ecoterapia, nós temos 4 programas básicos que é estabelecido pela ANDI. A hipoterapia, a educação e reeducação, o programa pré-esportivo e o programa para-equestre. No programa da hipoterapia, que é justamente o tratamento propriamente dito, em que o cavalo é utilizado como um instrumento cinesioterapêutico. Na educação e reeducação, o cavalo ele é utilizado mais como um instrumento pedagógico, é utilizado naqueles praticantes que já conseguem conduzir o cavalo um pouco sozinhos, já tem um maior nível de independência. O pré-esportivo, o cavalo ele é visto como um promotor da realidade social e o praticante ele já tem autonomia bem desenvolvida para a condução do cavalo. E a prática para-equestre, que aí nós vemos frequentemente nas Paralimpíadas a participação, né, dos nossos atletas paralímpicos, é o cavalo como promotor da inserção social, em que o praticante ele tem total controle e domínio e dão um show muitas vezes aí, né? Ou melhor, em todas as vezes eles sempre dão o show nas Paralimpíadas. Quais seriam os principais objetivos da ecoterapia para o paciente neurológico? Então já falamos, mas ressaltando, a melhora do tônus muscular, melhorar o equilíbrio e a postura. Você já montou em um cavalo? Só o fato de você montar com um cavalo parado já altera totalmente a sua postura, você já melhora. Imagina isso em um paciente. Promover estimulação da orientação espaço-temporal. Então, na ecoterapia nós temos o trabalho com a lateralidade, a questão da percepção, as paradas frequentes, as tomadas de passo das andaduras também, isso vai ajudar.
desenvolvimento da coordenação psicomotora, buscando principalmente a coordenação visual, a noção do espaço, da simetria, melhora a percepção corporal, que está integrado nesses outros dois que eu falei, estimulação da sensibilidade tátil, o contato com o animal, a estimulação visual e auditiva. O ambiente da ecoterapia é bem diferente de um ambiente clínico, de um ambiente hospitalar. Então, há um bombardeio intenso de estímulos e não só quando ele está montado, né? Desenvolvimento da motricidade fina, melhora da atenção e da concentração. Muitas crianças, por exemplo, com distúrbios de aprendizagem, após iniciarem um programa de ecoterapia, já há relatos e há pesquisas que demonstram que melhora. Estimulação do funcionamento dos órgãos internos, então melhora controle intestinal, controle vesical, melhora também a função cardiorrespiratória, facilita a integração social. Imagina, num ambiente de clínica, a criança ou adulto, ela tem contato com 1, 2 profissionais durante o atendimento. Na parte da ecoterapia, são vários profissionais envolvidos. Aumento da autoestima e da autoconfiança, estimulação do afeto devido ao contato com o animal, cria-se um vínculo afetivo muito intenso. Promove a sensação de bem-estar, né? A ecoterapia, ela é uma das terapias que mais devolve ao ser humano a questão de fazer parte de algo, e isso é muito preconizado. O que o cavalo é na ecoterapia? Bom, eu poderia resumir em uma frase. O cavalo é tudo na ecoterapia. Sem o cavalo não há ecoterapia. Tanto que já foi feito alguns estudos utilizando simuladores de cavalo num ambiente ambulatorial, comparando com indivíduos submetidos à ecoterapia com o cavalo mesmo, o animal, e foi visto que a prática com simuladores não tem muitos efeitos benéficos, que o importante mesmo é a ecoterapia ser realizada com o cavalo mesmo. Então, gente, o cavalo é tudo, ele é o protagonista, ele é o parceiro e nós precisamos cuidar desse animal e garantir o bem-estar animal para ele sempre. Se o cavalo não estiver bem, não há sessão de ecoterapia. E como que nós preparamos esse cavalo? É preciso treinar ou é simplesmente pegar o cavalo, colocar o praticante em cima e sair andando fazendo as atividades, os exercícios? Existe todo um preparo, porque nós não podemos esquecer que esse cavalo, nós retiramos ele da natureza. Ele estava lá no seu habitat, vivia solto, livre, colocamos ele dentro de uma baia, enchemos ele de estímulos e isso pode assustar, então tem que ser feito um trabalho com ele. Eu preciso gastar a energia desse cavalo, fazer, por exemplo, os volteios com ele, fazer esse cavalo andar, correr. Eu preciso trabalhar também a parte do alongamento, por exemplo, de cervical, dos membros. Não são só os nossos praticantes, os nossos pacientes que nós devemos alongar. Eu devo correr com esse animal, galopar, trotar, porque na terapia, na maioria das vezes, ele fica só ao passo, então aquela energia vai sendo acumulada. E muitas vezes nós corremos alguns riscos quando nós não gastamos a energia desse cavalo, porque justamente ele começa a ficar estressado. E o animal estressado vai causar o quê? Alguns problemas, pode até um praticante sofrer a queda. Tá? Então, o cavalo de ecoterapia é um cavalo que ele precisa ser treinado também. Preciso promover dessensibilização, então, os objetos que eu vou utilizar durante a minha sessão de ecoterapia, o cavalo tem que ter contato antes. Aqui, basicamente, é a clínica de um profissional que trabalha com ecoterapia, que seriam as baias, né? Bem diferente daquele ambiente de clínica, de hospital que nós estamos habituados, né, pessoal? Então, aqui é onde eu vou pegar o meu animal, né, o meu principal protagonista da ecoterapia. E eu preciso ver que quando eu chego, como que ele está, se ele vem ao meu encontro, ou se ele está prostrado, porque aí eu já posso ver se ele está com algum problema, se é possível realizar a sessão ou não.
Quando nós realizamos ecoterapia, nós não podemos esquecer também que, tão importante quanto cuidar do cavalo, nós temos que cuidar da segurança do nosso praticante. Então é preconizado o uso de capacete adequado de acordo com o tamanho de cada praticante e o colete. O colete, em alguns casos, se nós vamos trabalhar, por exemplo, o cavalo ao passo, em algumas situações não é preconizado, mas o capacete é condição absoluta para o atendimento da ecoterapia. Se for possível utilizar uma bota, pode ser prescrito, mas de preferência, há casos e casos, né, pessoal? Às vezes o paciente ele faz uma reação associada, ele faz um padrão em garra, pensando num paciente neurológico, então eu preciso ver como que está o pé. Então, em alguns casos, a gente pode até atender com o paciente descalço, mas na maioria das vezes com um calçado fechado, podendo ser um tênis, né? No caso da calça, a montaria não é preconizado, mas pode ser usado uma calça comum para proteção desse paciente também. Aqui utilizando a manta, que é muito utilizada com os nossos cavalos, e aí sempre as pessoas podem ficar na dúvida, manta, sela é utilizada na ecoterapia? Também, pessoal, tá? Na verdade, é as duas formas de encilhamento, mas quando utilizar um ou outro? A manta é mais utilizada para trabalhar o treino de equilíbrio, porque a manta, o indivíduo praticante, ele vai ficar mais instável. Então, o equilíbrio, reações automáticas. A sela já é mais quando o paciente não tem tanto controle, mas eu preciso trabalhar alguns posicionamentos, tá? Aqui podemos também optar com estribo, sem estribo, tanto na manta quanto na sela. Então, quando eu preciso proporcionar uma reação de solo, uma força de reação, o paciente precisa de uma maior estabilidade, eu utilizo o estribo. Se ele precisa de trabalhar mais a questão do equilíbrio, eu retiro os estribos. Tudo vai depender do paciente. Por exemplo, vamos imaginar também a situação da sela. Uma sela com apoio, jogando esse paciente para frente, não é muito indicada o uso em indivíduos com Parkinson, com doença de Parkinson, por exemplo, porque eu já tenho uma inclinação anterior de tronco, o controle postural já está prejudicado. Nesse caso, eu já optaria por uma sela sem esse apoio, mas tudo vai dependendo. Então, por isso que é importante a gente conhecer a clínica e também os elementos que são utilizados na ecoterapia. O cavalo usa o cabresto, usa o cabeçada. Então, o cabresto, que está formado aqui por essa corda, ou também nós podemos ver assim, é mais para aqueles casos em que nós vamos conduzir o cavalo, tá? A cabeçada é quando o praticante já consegue conduzir com alguma autonomia. E mesmo quando o praticante consegue conduzir com alguma autonomia, é interessante estudar se é importante colocar uma rédea com alguma adaptação, como é o caso dessa, ou não. Lembra que tudo isso pode ser utilizado como atividade, tá? Então, o controle, motor fino, pegar na parte vermelha da rédea, pegar na parte verde, isso também pode ser um estímulo sensorial, um estímulo cognitivo. Tudo depende, eu posso adaptar texturas nessa rédea também. Aqui nós temos dois exemplos de animais que estão prontos para iniciar uma sessão de ecoterapia. Nesse primeiro exemplo aqui, nós vemos um animal que o terapeuta provavelmente vai trabalhar mais as questões de equilíbrio, as reações automáticas. É um animal que vai ser conduzido, e esse outro aqui, o animal vai ser conduzido em parte pelo praticante. E nós vamos trabalhar mais outras situações que não o equilíbrio. Aqui é um ambiente da ecoterapia, então antes de colocar esse praticante em cima do cavalo, vamos elaborar o ambiente da ecoterapia, assim como seria um ambiente da clínica, e fazer com que esse cavalo passe por esse ambiente para ver se vai assustar, vai ter alguma reação. Lembrando sempre, pessoal, segurança do praticante em primeiro lugar. Quando
nós realizamos um atendimento de ecoterapia, nós temos uma equipe. A equipe mínima, então, eu tenho o cavalo, que é sempre membro da nossa equipe, né, o primeiro. Tem o auxiliar guia, que vai ser quem vai conduzir esse cavalo, vai prestar atenção no comportamento do cavalo, se ele está assustado, se ele está refugando, se tem algum objeto estranho, algum animal, algum elemento que pode estressar esse cavalo. Eu tenho o auxiliar guia, que vai estar cuidando, sobretudo, da segurança do praticante. Numa saída de emergência, é ele que retira. Ele sempre vai posicionar esse praticante. E eu tenho o terapeuta, que é quem realmente vai conduzir a sessão e vai estar com a sua atenção voltada exclusivamente para o praticante. Então, às vezes a gente vê as pessoas fazendo ecoterapia e nem imaginam o que está acontecendo. Então, atenção a todo momento, né? Então, a ecoterapia não é um passeio a cavalo, né, pessoal? Como já falei dos programas, agora só mostrando alguns exemplos da aplicação em cada programa e lembrando que não necessariamente esse programa é uma sequência. Então, o praticante pode estar no programa de hipoterapia e ir para o pré-esportivo, assim como o praticante pode estar na educação e reeducação e também concomitantemente estar no programa de hipoterapia. Tá? Não há uma sequência definida. Falando só exclusivamente da hipoterapia, então aqui nós vemos alguns exemplos de aproximação do cavalo. Isso aqui já é uma sessão de ecoterapia. Muitas vezes o praticante, a criança, o adulto tem medo do animal no início. Então a gente faz um trabalho de aproximação desse praticante. Aí a sessão já começou. Muitas vezes, aqui no caso, pessoal, é um pônei. Pônei não é indicado a ecoterapia, tá? Mas eu trouxe a foto só para ilustrar que pode também ser feito algum trabalho dentro da baia de aproximação, tá? Aqui, cuidando do posicionamento, fazendo um ponto-chave quadril e de todo o posicionamento, melhorando o controle postural desse praticante, trabalhando a questão da postura, andando, por exemplo, de forma invertida, então a criança de costas e o cavalo ao passo, trabalhando toda a questão das reações posturais, trabalhando as dissociações de cintura, pensando na coordenação olho e mão, atingindo alguns alvos com bambolê. E muitas vezes até o ambiente lúdico, a boneca, ela também vai para a sessão de ecoterapia, porque a criança pode se sentir mais segura. Então a gente precisa também usar o bom senso nesses momentos. Então aqui no caso era uma praticante que ela ia levar a boneca para passear. Então entrar nesse universo infantil muitas vezes que isso vai nos ajudar, né? Aqui um praticante realizando exercícios posturais de equilíbrio e controle de tronco, arremessando bambolês em objetos, tá? O adulto, a gente vê muito a aplicação da ecoterapia em crianças, mas o adulto também se beneficia do tratamento. E tudo isso com o cavalo ao passo, tá, pessoal? É importante pensar também que pode ser, a gente tem muito aquela visão da ecoterapia do praticante sentado, mas eu também posso trabalhar em diferentes decúbitos, desde que seja mantida a segurança desse praticante. Posso trabalhar com o cavalo ao passo, andando com o praticante na lateral, com o praticante ajoelhado, em pé, tudo depende do meu objetivo. O equilíbrio, a coordenação, a visão e um bombardeio de estímulos vestibulares nesse momento. A sessão de ecoterapia, ela também continua quando nós vamos devolver o cavalo para sua baia. E aí até a hora do banho pode ser utilizado como a finalização dessa sessão. E não é só criança que gosta de dar banho no cavalo, né? Como vocês podem perceber. Às vezes, dependendo dos lugares que a gente trabalha, é uma briga para quem vai dar banho no cavalo. E é um momento importante também.
tá? Em relação ao programa de educação e reeducação, aí são trabalhados mais aspectos pedagógicos, o praticante ele já tem mais autonomia, certo? E aí ele já consegue guiar um pouco mais. Aí são feitos percursos, por exemplo, como por exemplo fazer um zigue-zague aqui, desenhando figuras, né? Por exemplo, a criança ela está num processo de aprendizagem, por exemplo, tem alguma dificuldade em matemática, eu posso assimilar também, fazer contas e por aí vai, né? O céu é um limite em termos de criatividade, na ecoterapia nem se conta. Com adultos também, trabalhando o zigue-zague, passando por objetos, fazendo as paradas constantes desse cavalo. Na prática pré-esportiva, o praticante sozinho, toda a noção de autonomia, fazendo o trote elevado, 1, 2. E por último, a prática para-equestre, em que aí nós colocamos o praticante para disputar algumas provas sozinho, tá? Pessoal, a ANDE, como eu falei inicialmente para vocês, a Associação Nacional de Ecoterapia, ela funciona como um centro regulador, normativo e fiscalizador de tudo o que envolva as práticas de ecoterapia. Eu deixo aqui o site para vocês da ANDE, lá tem informação sobre cursos, sobre as regras, o que pode, o que não pode, e aconselho vocês quando procurarem informações sobre ecoterapia ou mesmo realizar um curso, que ele seja um curso credenciado e vinculado à ANDE Brasil, para vocês terem a certeza de que estão aprendendo de acordo com todas as normas que são preconizadas. A ANDE, ela tem todo esse caráter de formação, mas na ANDE também ocorrem os atendimentos. E lá todos os pacientes são atendidos de forma gratuita, preservando então o aspecto da filantropia, tá? Então, ecoterapia no Brasil é com ANDE Brasil, ok? Aqui só relatando para vocês, me interesso para trabalhar com ecoterapia. Tem campo de trabalho? Então, olha só, na última semana agora, finalzinho de maio de 2019, a ANDE Brasil contabiliza 279 centros de ecoterapia espalhados, tá? E com uma maior concentração na região sudeste e região sul. Eu sou do Paraná. Aqui na nossa região, no estado do Paraná, são apenas 10 centros credenciados pela ANDE. Então, campo de trabalho existe sim, tá, pessoal? Os centros de ecoterapia, eles devem ser filiados à ANDE e como requisitos, nem todo mundo que trabalha com ecoterapia consegue, no primeiro momento, ter um centro. A equipe profissional, ela deve ser composta por um fisioterapeuta, um psicólogo e um equitador. O médico é responsável pela avaliação inicial, mas lembrando que eu preciso de um laudo também do fisioterapeuta e do psicólogo. É preconizado que os cavalos sejam mantidos saudáveis e treinados para o fim da ecoterapia e sempre que a ecoterapia seja feita por profissionais experientes. E aí nós podemos concluir com a seguinte pergunta, né? A ecoterapia, ela é eficaz na neuroreabilitação? Com certeza, sim, mas desde que seja bem prescrita. E quando eu digo bem prescrita, cuidado com prescrever, por exemplo, ecoterapia para uma criança de 6, 7 meses de idade, como às vezes a gente recebe. A ecoterapia não é o único recurso que tem que ser utilizado. Na verdade, nós precisamos conhecer bem uma técnica para poder se apropriar e utilizar, usufruir dessa técnica da melhor forma. Então, mesmo que vocês não vão trabalhar com ecoterapia, tendo uma noção geral, vocês vão saber prescrever melhor. Então, a ecoterapia, ela é eficaz quando bem prescrita, realizada por profissionais capacitados, com uma formação realmente, e ela vai sim produzir efeitos benéficos. E o paciente que muitas vezes
ele se apresenta com limitações temporárias e limitações permanentes, quando ele vai para a ecoterapia, abre-se um novo mundo para ele de possibilidades. Aqui eu gostaria de deixar um agradecimento especial à equipe da Amareco, equipe chefiada pela doutora Sandra de Freitas Castro Velasco e pelo equitador João Velasco. A doutora Sandra, ela é fisioterapeuta, faz parte da equipe também a Marcele, que é psicóloga, e a Paola Daflon, que é estagiária do curso de fisioterapia. Muitas das imagens foram concedidas pela Amareco para essa aula e eu faço aí os meus agradecimentos, o meu muito obrigado a essa equipe. Deixo também um agradecimento especial a toda a equipe que me formou, a Associação Nacional de Ecoterapia, que tem excelentes profissionais e estão sempre de portas abertas para estágios, para cursos e qualquer informação sobre a ANDE. E aí eu termino dizendo, quer trabalhar com ecoterapia? Estude, só coloque um praticante em cima do cavalo quando você tiver certeza do que você está fazendo, porque a ecoterapia não é para amadores. Muito obrigada e agradeço ao Rogério pelo convite ao canal Neurofuncional. Um forte abraço!